Através da Santa Bíblia, nós vemos que o Senhor Deus exemplifica de maneira clara, de maneira inequívoca, o amor e a justiça. E em fazendo isso, ele nos convoca a praticar o amor e praticar a justiça. As Escrituras ensinam que Deus é inteiramente santo, fiel, justo e amoroso. Ele sempre age de maneira amorosa, justa e reta, nunca fazendo nada de errado. Veja, a Bíblia diz que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo. Deuteronômio 32, verso 4, na nova tradução da linguagem de hoje. O texto diz assim: O Senhor é a nossa rocha, ele é perfeito em tudo que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Julga com justiça e honestidade. É perfeito em tudo que faz. Veja, irmãos, é totalmente diferente de seres humanos, que não são perfeitos, em tudo que faz e que não julgam com justiça e com honestidade. Salmo 92, 15 também diz assim: O Senhor é reto, ele é a minha rocha, nele não há injustiça, o Senhor é fiel. Características de fidelidade e justiça de nosso Deus Criador. Esses e inúmeros outros textos bíblicos declaram que Deus é justo e amoroso. Nele não há injustiça, conforme Salmo 92, 15. O Senhor não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz. Não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Esse é o texto do profeta Sofonias, e eu separei também para considerarmos esse mesmo texto na nova tradução da linguagem de hoje, que ilustra melhor o conceito. O Senhor sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. Como é que é, irmãos? O Senhor não faz nada que é errado. O Senhor sempre faz o certo. E ele nos convoca toda manhã também a fazer o que é certo. Mas o texto ainda diz assim: mas aqueles que não fazem o que é certo, aqueles que não fazem o que é direito, continuam na mesma e não sentem vergonha, isso é, não se sentem responsáveis diante de um Deus santo. Observe o contraste direto entre o caráter de Deus e o daqueles que amam a injustiça. Deus sabe o que é melhor para todos, deseja o melhor para todos e age continuamente para alcançar o melhor resultado para todos. Sabe, irmãos, o diabo pinta a Deus como um Deus que está procurando as nossas falhas para nos punir, procurando o que estamos fazendo de mal para nos disciplinar. Mas o Senhor, da Bíblia diz, irmãos, que o Senhor faz tudo de bom para nós, ele procura fazer de bom para nós, ele quer que tenhamos o melhor resultado. Veja outras características da atuação divina. Salmos 9, 7 e 8 diz assim: ele julga com justiça e administra os povos com retidão, equidade, direito. Administra com retidão. Não seria bom, irmãos, se víssemos isso dos nossos governos? Administrar com retidão. Administrar realmente para o bem do povo, como o verso que vemos, para o melhor do povo. Mas não, irmãos, o que vemos são administrações que estão procurando a reeleição, administrações que estão procurando mais dinheiros para o seu partido, mais dinheiros pessoais, enriquecimentos ilícitos. Salmo 145, dos versos 9 a 17, ainda falando sobre a atuação divina. Ele é bom para todos, as suas obras são misericordiosas. É fiel em suas palavras, ele sustenta os que vacilam, levantam os que se prostram. Satisfaz com benevolência, dá alimento no tempo certo, é justo em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. O Senhor é perfeitamente bom. Ele não pode ser tentado pelo mal. Veja Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Quantas vezes, irmãos, a gente vê seres humanos, ou às vezes nós mesmos, atribuindo a Deus coisas que são feitas,
que são executadas, que são preparadas pelo inimigo. O Senhor me tentou. Não, o Senhor não tenta ninguém, como diz aqui o texto de Tiago. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Ninguém, ao sofrer, diga: estou sofrendo porque Deus está me fazendo sofrer. Esse não é o plano de Deus. Se fosse o plano de Deus, ele deixaria o mundo rodar, irmãos. Não viria aqui, através de seu filho, interceder para poder salvar esse povo. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Mas ainda assim tolera os maus. Bem, o Senhor não pode ver o mal, mas por que o mal continua? Por conta da sua bondade, ele ainda tolera os maus. Vamos ver ainda no final por que é que o Senhor continua tolerando os maus. A bondade e a glória de Deus estão inseparavelmente ligadas. Embora muitos idolatrem o poder, Deus, que é todo-poderoso, mas exerce o poder apenas de maneira justa e amorosa. Não é por acaso que quando Moisés rogou ao Senhor: peço que me mostres a tua glória, ele respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você. Moisés queria ver a glória de Deus. E o que é que o Senhor mostrou? Mostrou a sua bondade, mostrou o seu amor. Mas por que é que Deus ainda tolera os maus? Se Deus é tão bom, por que ele permite que ainda exista o mal? Por que ele já não deu conta de tudo, já acabou com tudo esse mal? Por que ele ainda está esperando? Veja 2 Pedro 3,9, um verso muito conhecido. Não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quantas vezes, irmãos, nós falamos: não, o Senhor Deus já podia ter terminado com esse mundo. Já devia ter, às vezes achamos isso, somos pretensiosos. Falamos: o Senhor devia ter terminado, o Senhor devia ter tomado tal atitude. E o Senhor tem tomado atitude, a atitude de ser longânimo, de ser tolerante, paciente, misericordioso. Se Deus é tolerante com esse mundo tão mau, irmãos, qual deve ser a nossa atitude? Que somos maus. Se Deus, que é santo, é tolerante com o mal, qual deve ser a nossa atitude? Veja, irmãos, ser tolerante. Ser tolerante não quer dizer ser conivente. Nós devemos nos opor ao mal, mas nós não podemos nos opor àqueles que ainda hoje estão praticando o mal. Devemos amá-los. Não podemos ser coniventes com o mal. Não podemos ser coniventes com os que praticam o mal, mas devemos amá-los. Devemos exercer misericórdia, não é? O que é que o Senhor falou? A misericórdia de Deus. Que Deus esteja com cada um de nós e que nós saibamos como viver nesse mundo mau, representando o Senhor Deus. E como nós podemos melhor representar o Senhor Deus? Amando e perdoando.